Olá, sou o professor Paulino, da disciplina de matemática. Hoje iremos estudar sobre grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais, ok? Isso aqui para nós do nono ano também não é mais nenhuma novidade, a gente já estudou, né? A gente em algum momento da nossa vida de estudante, nas séries anteriores, a gente já estudou grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcionais. Bom, tá naquele conjunto de conteúdos que é onde a gente trabalha razão, proporção, regra de três, divisão proporcional, por aí vai. Então tem uma teoria pequena, observemos aqui então. Ó. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado, sobretudo no caso aqui, ó, medido, tá bom? Então, grandeza na prática, resumindo tudo isso aqui, é tudo que pode ser medido, aquilo que eu puder contar e aquilo que eu puder medir, tá bom? Se encaixar nesse perfil, então eu chamo de grandeza. Tipo, tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, dentre outras situações. As grandezas, elas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, conforme o nosso título aqui logo acima. Grandezas diretamente proporcionais, que é a primeira que nós iremos estudar aqui, são aquelas grandezas onde a variação de uma grandeza provoca a variação da outra grandeza, sempre na mesma razão. Então aqui, pessoal, está sempre acompanhando conteúdos que a gente já estudou. Então aqui você dá uma olhadinha em razão. Professor, o que é uma razão? Razão nada mais é do que uma divisão, né? Divisão de um número por outro. Bom, na prática, pessoal, na prática mesmo, as grandezas, para elas serem diretamente proporcionais, vai ser o seguinte: ela vai ser diretamente proporcionais à medida que uma aumentar, a outra também vai aumentar na mesma razão, ou na mesma proporção. À medida que uma diminuir, a outra também vai diminuir na mesma razão. Por exemplo, vamos considerar a seta para cima seja aumentando. Se uma aumentar e a outra grandeza também aumentar, ou se uma grandeza diminuir e a outra grandeza também diminuir na mesma proporção, na mesma razão, então elas são consideradas grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Ou tudo aumenta, ou tudo diminui. Resumindo, na prática, estabelece isso. Exemplo 1. Se 3 cadernos, observem só, se 3 cadernos custam R$ 8, o preço de 6 cadernos custará, obviamente, 16. Observe que se dobrarmos o número de cadernos, também dobraremos o valor dos cadernos. Pessoal, aqui é um exemplo bem clássico, só para nós compreendermos a definição de grandezas que são diretamente. Se tudo aumentar ou se tudo diminuir, essas grandezas serão diretamente proporcionais. Observe o seguinte, ele disse que 3 cadernos custam 8, certo? Se eu dobrar a quantidade de cadernos, eu vou também dobrar o valor a pagar. Observe que aqui eu estou aumentando 3, 6, 12, 24. E o valor a ser pago também está dobrando 8, 16, 32, 64. Isso aqui é um exemplo clássico, gente, de grandezas que são diretamente proporcionais. E à medida que eu for diminuindo, essas grandezas também vai ter que ser diminuindo. Observe só. Quando eu tenho 24 cadernos, eu pago 64. Mas se eu tiver 12, eu vou pagar 32. Então, à medida que eu vou diminuindo a minha quantidade de cadernos, o valor que eu vou pagar por eles também vai diminuindo. Então, gente, vocês não se esqueçam. Para que as grandezas sejam diretamente proporcionais, ou tudo aumenta ou tudo diminui na mesma razão. Tá bom? Ok? Vamos passar para frente. Grandezas que são inversamente proporcionais.
Bom, tem uma teoriazinha aqui, pessoal, mas na prática eu vou dizer para vocês o seguinte. Não vá confundir grandeza inversamente com grandezas que são diretamente. Duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Depois você pode, né, na hora do vídeo aqui, tá lendo isso aqui com calma. Mas na prática elas são inversamente proporcionais quando, à medida que uma grandeza aumenta, né, vamos considerar setinha para cima aumentar, a outra faz diminuir na mesma razão, ok? Se uma grandeza aumentar e a outra grandeza diminuir, ou se uma grandeza diminuir e a outra for aumentar, então essas grandezas elas são inversamente proporcionais, tá bom? Ao contrário, né, das grandezas que são diretamente, quando tudo aumenta ou tudo diminui, aqui é diferente. Para encher um tanque, agora presta atenção aqui no exemplo 2. Para encher um tanque, né? Para encher um tanque são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Observem só o que é necessário, pessoal, para encher esse tanque. Observem só. Para encher esse tanque são necessárias 30 vasilhas, onde cada vasilha dessas vão comportar 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros, pessoal, observem só. Agora não vai mais ser usado vasilhas de 6 litros, vão ser usadas vasilhas de 3 litros. Quantas serão necessárias? Quantas o que, professor? Quantas vasilhas, tá bom? Pessoal, se para encher esse tanque eram necessárias 30 vasilhas com 6, observe que o tanque é o mesmo, tá bom? Eu precisava de 30 vasilhas, cada uma de 6 litros. Aí ele vai dizer o seguinte: e se minhas vasilhas não forem mais de 6 litros, forem de 3, eu vou precisar de quantas vasilhas? Eu vou precisar de 60 vasilhas, pessoal. Observem só que a minha capacidade, né, desses litros, ela diminuiu pela metade. Antes, as vasilhas comportavam 6 litros e eu só precisava de 30 vasilhas. Agora observe, as minhas vasilhas só comportam 3 litros. Pessoal, para eu encher o mesmo tanque, eu vou precisar de mais de 30 litros, porque o tanque é o mesmo. Eu tenho que encher o mesmo tanque. E as minhas vasilhas não são mais de 6 litros, agora são de 6. Portanto, né, eu vou precisar agora de 60 vasilhas de 3 litros. Observe que, à medida que eu vou diminuindo, né, eu tinha 30 vasilhas, agora eu tenho 60. Perdão, à medida que eu vou aumentando aqui a quantidade de vasilhas, eu vou ter que estar diminuindo a quantidade de litros. E por aí vai. E à medida que eu aumento a minha quantidade de litros, o meu número de vasilhas vai diminuindo. Pessoal, quanto maior for a capacidade dos meus litros, menor vai ser o número de quê? De vasilhas. Então, à medida que uma grandeza aumenta, a outra faz diminuir. Tá certo? E à medida que uma diminui, a outra aumenta. Tá ok? Tranquilo? Vamos para frente? Bom, aqui tem alguns exemplos para serem comentados pelo professor. Vamos lá. Classifique as grandezas relacionadas a seguir como sendo diretamente ou como sendo inversamente proporcional. Então aqui a gente vai comentar aqui esses itens aqui, dessas grandezas como sendo diretamente ou então como sendo inversamente proporcional. Lembrando que aqui, para a gente fazer esse comentário, nós devemos saber quando que duas grandezas são diretamente ou quando que duas grandezas são inversamente. Para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais, ou tudo aumenta, certo? Ou então tudo que diminui. Então, nesse caso aqui, a grandeza ela vai ser diretamente proporcional. E para ser inversamente proporcional, à medida que uma grandeza aumenta, a outra faz diminuir. Ou então, à medida que uma grandeza diminui, a outra faz aumentar, na mesma razão. Ok? Tranquilo? Vamos comentar aqui a letra A. Quais são as grandezas que são descritas aqui?
consumo de combustível é uma grandeza e quilômetros percorridos por um veículo. Pessoal, essas duas grandezas, vocês acham que são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais? Só é o seguinte, à medida que esse veículo, né, percorrer mais quilômetros, o que é que vai acontecer com o consumo de combustível? Ele também vai ter que aumentar. Então a gente já percebeu que à medida que esse veículo percorrer mais quilômetros, ele vai consumir mais combustível. Se ele percorrer menos quilômetros, o consumo vai ser de menos combustível. Pessoal, quando tudo aumenta ou quando tudo diminui, nós temos que essa grandeza ela vai ser uma grandeza diretamente proporcional, tá bom? Diretamente proporcional. Essa aqui é a ideia, certo? Vamos analisar aqui a segunda. O que vai acontecer? Quantidade de tijolos e área de uma parede. Pessoal, aqui já tá bem óbvio, aqui tá bem claro. Quantidade de tijolos e área de uma parede. Gente, quanto maior for a área dessa parede, mais tijolos a gente vai precisar para estar construindo essa parede. Então, se aumentar a área, aumenta a quantidade de tijolos. Se diminuir a área dessa parede, vai diminuir a quantidade de tijolos. Aumenta, ou então diminui. Essa grandeza aqui ela é diretamente proporcional, tá bom? Diretamente proporcional. Então você grava bem aí quando é que duas ou mais grandezas elas são diretamente proporcional. Ou tudo aumenta ou tudo diminui. Letra C. Bom, desconto dado em um produto. Observem só, a grandeza é essa aqui, o desconto que é dado em um produto. E o valor final pago, que é outra grandeza. Pessoal, o que acontece aqui? Vou dar só um exemplo bem prático para a gente pular aqui para a letra D. Quanto maior for esse desconto, certo? Quanto maior for esse desconto, o que vai acontecer lá no preço final? Ele tende, né? Ou melhor, ele vai diminuir, certo? Lembro das aulas de porcentagem, pessoal, que porcentagem com desconto, eu tenho um valor X com um determinado desconto. Então, aquele desconto ele vai ser retirado do valor final que vai ser pago. Então, quanto maior for o meu desconto, menor vai ser o valor que vai ser pago no final das contas. Então, essa grandeza aqui ela é do tipo inversamente proporcional, tá bom? Inversamente proporcional, tá bom, pessoal? Inversamente proporcional. Vamos comentar aqui a letra D. Número de torneiras, essas torneiras aqui já está dizendo que elas têm mesma vazão, certo? Ou seja, a quantidade de água que saem todas, tá bom? Elas têm a mesma vazão. E qual é a outra grandeza? É o tempo, né? Tempo para encher uma piscina. Pessoal, vamos analisar com calma bem aqui, ó. Nós queremos encher essa piscina com uma quantidade X de torneiras, né? E essas torneiras têm a mesma vazão. Na realidade aqui a grandeza que está descrita aqui é a grandeza o quê? É a grandeza tempo. E aqui é a grandeza quantidade de torneiras, tá bom? Lembrando que elas possuem a mesma vazão. Pessoal, o que acontece? Quanto mais torneiras, né, de mesma vazão eu tiver enchendo essa piscina vai demorar mais, vai ser cheia em menos tempo. Quanto mais torneiras, menos tempo essa piscina ela vai ser cheia. Então, pessoal, isso aqui não tem nem o que comentar. Então, essa grandeza aqui vai ser do tipo o quê? Inversamente proporcional, tá bom? Essas duas grandezas, inversamente proporcional. Grandeza aqui, quantidade de torneiras e o tempo, né, que elas vão levar para encher essa piscina.
Quanto menos torneira, mais tempo eu vou levar. Então, se uma diminuir, a outra aumenta. Se uma aumentar, a outra diminui da mesma razão. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, é assim, grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcional. Segue a ideia, né? Ou tudo aumenta, ou tudo diminui. Tá certo? Ok? Então, vamos seguir adiante. Exemplo 1. Ainda aqui no campo das grandezas que são diretamente e inversamente proporcionais. Digamos que um automóvel esteja, né, a 50 km por hora. Então, pessoal, quando ele fala 50 km por hora, isso aqui é velocidade. E em determinado período de tempo, né, ele percorra 250 km. Quantos quilômetros percorreria se sua velocidade fosse de 75 km? Nós podemos estar aqui adotando, pessoal, uma regra de 3, né, que é um artifício, né, que é bem louvável para a gente estar resolvendo situações, problemas que envolvam grandeza, sejam elas diretamente ou inversamente proporcionais. Proporcional. Quais são as grandezas que tem aqui, pessoal? Aqui tem a grandeza quilômetro por hora, tá bom? Isso aqui está descrito no problema. E tem a outra grandeza que é o tempo, tá bom? Digamos que o automóvel esteja a 50 km por hora. Então, isso aqui é velocidade, tá bom, pessoal? Velocidade. Isso aqui é velocidade. A outra grandeza, digamos que o automóvel esteja a 50 km por hora e em determinado período de tempo, ó, percorra 250 km, tá certo? Então, se ele estiver essa velocidade aqui, ela é dada, a questão mostra, em quilômetros por hora. Então, se esse veículo estiver a 50 km por hora, ele vai percorrer, né, uma distância, a outra grandeza aqui, gente, é a distância, tá certo? Ele vai percorrer, né, uma distância, um determinado percurso. Ele vai percorrer 250. Essa distância aqui, ó, é dada em quilômetros. Então vamos lá. Se esse veículo estiver a 50 km por hora, ou seja, estiver com essa velocidade aqui, em um determinado período de tempo, ele vai fazer esse percurso de 250 km. Pergunta-se, quantos quilômetros? Então a pergunta vai estar aqui, ó. Quantos quilômetros percorreria se sua velocidade, ao invés de 50, fosse 75, né? Observe que aqui agora ele vai estar andando mais rápido, ele está a 75 km por hora. O que é que vai acontecer aqui? Vocês acham que ele vai andar mais quilômetro ou menos quilômetro nesse determinado intervalo de tempo? Ele está andando mais rápido. O que é que vai acontecer aqui? Então vamos lá, pessoal, observem só. O que é que acontece aqui? Eu vou colocar uma seta, né? Ou com sentido para baixo ou para cima, isso aqui não importa. Eu vou colocar uma seta com sentido para baixo, certo? Mas eu poderia colocar ela com sentido para cima. Eu quero convencionar que se eu coloquei para baixo, né, uma outra seta para baixo vai dizer que é diretamente proporcional, tá bom? E se eu coloquei a setinha com sentido para baixo, uma outra seta com sentido contrário, ou seja, para cima, vai indicar que é inversamente, certo? De 50 para 75, aumenta ou diminui? Aumenta. Então vamos fazer aquela velha pergunta, pessoal. O que acontece aqui? Com velocidade de 50 km por hora, ele faz, em um determinado período de tempo, ele percorre 250 km, certo? E se ao invés de 50 km por hora, ele andar a 75 km por hora,
Vocês acham que ele vai percorrer mais ou menos quilômetros? Então é simples, pessoal. Vamos lá. Se ele está andando mais rápido, o que vai acontecer com a quantidade de quilômetros que ele vai andar? Também, né? Analisem comigo. Também vai aumentar, certo? Observe que ele percorre 250 km andando, né, com velocidade de 50 km por hora. Agora, o veículo está mais rápido, então ele vai percorrer, gente, uma distância maior, tá certo? Ele vai percorrer uma distância maior. Então, observe que nós concluímos, né, que as duas situações aqui aumentaram. Então, se eu estou mais rápido, eu vou percorrer mais quilômetros. Então, para você resolver isso aqui é bem simples. Você arma a seguinte proporção: 250 está para x, assim como... aqui, pessoal, o que acontece? Aqui aumentou. Então, se aumentou, é diretamente proporcional. Tinha esquecido esse detalhe. Então, você pode estar colocando 50 e pode estar colocando 75. Bom, 250 está para x, assim como... Pessoal, eu particularmente prefiro trabalhar com números quanto menor, melhor. Porque simplificar, a gente, é a chave de você fazer as matemáticas um pouco mais rápido, principalmente em concurso. O 75 e o 50, pessoal, eles possuem um MDC, ou seja, possui um número que ele é o maior possível para poder simplificar eles dois. E no caso aqui, ó, se você for bom de tabuada, você vai observar que vai ser o 25. É muito mais prático trabalhar com esse número simplificado do que com 50 e o 75. Então vamos lá, 50 dividido para 25, 2. 75 dividido para 25, 3. Então observe que 250 está para x, assim como 2 está para 3. Aí você aplica aquilo que você já estudou, né, durante a sua vida acadêmica. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então o que vai acontecer aqui? Você vai fazer 250 vezes 3 e vai dividir por 2, tá bom? Ok? Então 2x, né, multiplicando meio por extremos, 2x é igual a 250 vezes 3. 250 vezes 3, gente, são 700. Fazendo aqui de forma bem mais rápida. São 750. X é igual a 750 dividido por 2. X é igual a 375 quilômetros. Então, pessoal, se ele, ao invés de andar, né, de se locomover a 50 km por hora, se locomovesse a 75 km por hora, ele iria percorrer 375 km. Então, observe o seguinte: se ele for mais rápido, ele vai andar mais. Se ele for mais devagar, ele vai percorrer uma distância menor. Tá bom? Aqui não é tempo e velocidade, pessoal. Cuidado, porque tempo e velocidade são sempre inversamente proporcionais. Aqui é velocidade e distância, é diferente, são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Tranquilo? E para encerrar aqui, gente, para não ficar muito longo, observe aqui esse exemplo 2. Os números x, y e 32, eles são diretamente proporcionais aos números 40, 72 e 128. Nestas condições, determine, né, os números x e y. Observe que ele falou que esses números eles são diretamente proporcionais. Então, observe só. O primeiro é x, né, da primeira lista. O primeiro número da segunda lista é 40. Então, vai ficar assim, ó. X está para 40, assim como... Quem é o segundo aqui? Y. Quem é o segundo aqui do outro? 72. Assim como o último lá é 32 e o último aqui é 128. Então, pessoal, você arma essa situação aqui. Os números x, y e 32, eles são diretamente proporcionais a 40, a 72 e a 128. Então, o que vai acontecer? Você vai separar,
né, a razão que contém o x e vai igualar com essa razão aqui, ó, que você consegue descobrir o valor de x por aqui. Você pode fazer assim, ó, x está para 40, assim como 32 está para 128. Então, pessoal, o que você observa aqui, ó? Vamos lá. Vou simplificar aqui 32 por ele mesmo, por 32, e vou simplificar 128 por 32. É preferível trabalhar com números, né, menores, simplificados, que com números grandes. 32 dividido para 32, você vai obter 1. E 128 dividido para 32, você vai obter 4. Então, gente, fica bem mais simples você trabalhar, né, com essa proporção do que com x, o 40, o 32 e 128. Então, vamos lá. 4 vezes x, isso aqui equivale a 4x. 40 vezes 1, 40. Daqui você tira que o x equivale a 40 dividido para 4. Então, você tem que o x é igual a quanto? 10. Pronto, você descobriu o valor do x. Agora você vai atrás do valor do y. Ou seja, y está para 7, assim como nós já sabemos que o 32 sobre 128 é a mesma coisa de você colocar 1/4. Aqui vai mais rápido. Ou seja, 4 vezes y, isso aqui equivale a 4y. E 7 vezes 1, 7 vezes 1, 7. Ok? Mas não é 7, é 72. Só fazendo aqui um conserto, viu, pessoal? Desculpa. Então, é y sobre 72. Então, 4 vezes y é 4y. 1 vezes 72 equivale a 72. Ou seja, y equivale a 72 dividido por 4. Se você não souber, aí você divide, tá bom? Vamos lá, rapidão aqui, só para exercitar a divisão. 7 dividido para 4 é 1. 1 vezes 4 são 4. Para chegar em 7 está faltando 3. Aí você baixa aqui o 2. 32 dividido para 4 são 8. 8 vezes 4 são 32. Para 32 é. Então você descobriu aqui que o y ele equivale a 18. Ou seja, você tem aqui na prática, pessoal, que o x é 10 e que o y é 18. Ok? Então, pessoal, o objetivo foi esse. Ficou um pouco longo, né? Mas foi necessário. Espero que vocês tenham compreendido, né, esse conteúdo de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Ok? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Ok?